no final, para encerrar. Não? Não, sei. Isso. Começar logo, né? Bom dia. A número legal será sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Eu estou aqui meio. Daremos início a essa audiência pública em atendimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que trata da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. O secretário terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Em seguida, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Agora, então, aqui com a palavra, o nosso secretário de Finanças, André de Oliveira Castro, do nosso município. Com a palavra, André. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Pezão, os demais presentes. Vamos tratar aqui dos resultados do segundo quadrimestre. Já foram feitos do primeiro você tinha uma primeira fotografia de como vai ser a performance do ano. Desse segundo a gente já tem um cenário mais consolidado, com algumas informações, uma evolução mais firme de como é que vai ser o fechamento do exercício fiscal. Gostaria de dizer que, em que pese um cenário de diminuição da atividade econômica, né, a nível Brasil, mas a gente tem aqui no município ainda alguns resultados bastante positivos, mostrando o quanto o município de Guarulhos é pujante em relação à média, tá certo? A gente tem uma desaceleração no crescimento, como a gente vai observar, mas alguns elementos de destaque colocam isso. Do ponto de vista de fiscal como um todo, você teve alguns efeitos aí que a gente vai mostrar para frente em termos de resultado, mas que se deve muito mais a uma questão de passivos judiciais, né? Mas a gente, na oportunidade, vai colocar. Eu passaria para o primeiro quadro, tratar pela ordem, vou tratar de receitas, despesas, e aí sim tratar dos demonstrativos dos limites e dos resultados fiscais propriamente ditos. Vamos então pegar o primeiro quadro de receita, pode passar. Gostaria de chamar a atenção para 3 elementos nesse quadro aqui. A questão do IPTU, a questão do ISS, que são são os municípios onde a política municipal tributária é a mais ativa, né? E chamar também a atenção por a questão do ICMS, que tinha uma evolução extremamente positiva, mas que ele já diminuiu bastante o ritmo de crescimento.
Os valores aí são nominais, como a gente pode ver no ICMS, a evolução é de apenas 0,8% de crescimento, ou seja, abaixo da inflação. Então, a gente tem uma queda nesse indicador. Ele é o principal indicador, ele é o principal tributo na composição de receitas do município. O IPTU, como vocês podem observar lá, eu vou ter uma queda também de 6,1%, mas aqui eu gostaria de lembrar que a gente teve uma redução da carga tributária no IPTU bastante significativa, que foi o projeto de lei aprovado no ano passado, com aumento da progressividade e uma diminuição da carga como um todo. Vou ter gráficos mais detalhados, e aí essa queda que a gente registra aí, e como eu havia dito, embora a gente tenha tido uma redução de carga entre 25% a 30% no residencial, a nossa meta era tentar fechar o ano sem nenhuma queda nominal do exercício, né? Inclusive foi indagado de como é que a gente conseguiria isso, já que a gente tinha feito uma queda de carga grande. Aqui eu vou poder trazer alguns números de como é que tem sido a performance e mostrar um pouco da política municipal nessa área do IPTU. Oi. O próximo quadro, esse é o de variação real, não é isso? Em termos de variação real, a gente vai ter, quero chamar a atenção principalmente ali do ISS, que a gente tem uma variação extremamente positiva, aqui está ruim de ver a tela lá, ele é 22% nominal e 15% real, a questão do ISS. Ou seja, em que pese a desaceleração dos níveis de crescimento da economia, o município de Guarulhos, ainda via ISS, tem apresentado um bom número. E eu diria assim, o número do IPTU também é um número muito bom, considerando a queda. Acho que o próximo quadro, ele tem justamente um pouco desse perfil mais da política. Pode passar para o próximo. Esse aqui são os lançamentos do IPTU, é a comparação dos lançamentos em relação ao ano passado. Aí dá para a gente ter uma visão. Em 2013, eu tive uma quantidade de imóveis residenciais de 195. Em 2014, são 215 imóveis. Então, teve um crescimento de 10% na quantidade dos residenciais. Não residenciais, 1,7%, e terreno, uma queda de 0,5%. Aí eu estou falando só em quantidade. Em termos de valores, o que aconteceu? Eu tive um total de lançamento de IPTU para o residencial de 211 em 2013 e 169, ou seja, uma queda de 20% no valor bruto, em que pese um crescimento de 10%, ou seja, está demarcado aí a queda nas alíquotas de IPTU, principalmente residencial, que no acumulado daria algo em torno de 30%, né, do valor total. A carga foi reduzida entre 25% a 30%, conforme a distribuição dela, ela puxa mais para um lado, conforme esses novos imóveis que entraram na planta têm determinado perfil, puxa mais para o outro, ou seja, a queda absoluta em termos de faturamento de IPTU foi de 30%. Mas os números que a gente pode ver em termos de lançamento, tá certo? Por isso que a gente ratifica aqui, é a manutenção, ou seja, o total de lançamento era 512 e está mantido em 512. Então, nessa área a gente conseguiu corrigir, ou seja, de 2012 para 2013, todos vocês sabem, teve um impacto muito grande a questão do IPTU na cidade, que faziam vários anos que não se fazia nada nessa área. Obviamente que quando você dá um salto, você tem esse impacto, você gera algumas distorções, essas distorções foram corrigidas, sempre tendo em vista a questão da progressividade, ou seja, quem paga menos ainda, e quem paga mais, paga um pouco a mais. Foi sempre nesse valor, mas todos tiveram redução na parte residencial, a maioria absoluta teve redução na não residencial, somente terrenos que a gente teve um crescimento que vale destacar no gráfico lá, que é bastante significativo, quase 70% em termos de valor. O que a gente faz com isso quando a gente aumenta a taxação em terrenos? A gente justamente combate um dos principais problemas que a gente tem na urbanização da cidade, que são os terrenos que são voltados para a especulação imobiliária. Então, você taxa aquele terreno que não é ocupado e que está ali fazendo, e a gente sabe, e aqui a casa conhece bem, os vereadores conhecem as pressões das questões de moradia, das questões de
de condição de vida habitacional no município. Bom, de IPTU, eu acho que é isso. Para ter uma ideia, o próximo gráfico pode ser. O crescimento, a participação, né, para ter uma ideia, ou seja, a gente tem, em que pese a redução, uma evolução, um número bastante positivo de IPTU, chama aqui a atenção. O IPTU a gente tem uma participação que é acima da média da maioria dos municípios no estado de São Paulo, e o ISS, que a gente tem a evolução mais positiva, tá certo? Que cresceu 20%, 22% em termos nominais, embora ele tenha um número bastante positivo, ou seja, a evolução é bastante positiva, a nossa participação relativa pelo perfil socioeconômico do município ainda é pequena, ou seja, é uma área que ainda requer uma política tributária, uma política fiscal com bastante cuidado. O município de Guarulhos ainda recolhe pouco imposto sobre serviços comparado com cidades do mesmo porte. Obviamente que a gente quer ampliar a arrecadação nessa área, mas sempre mantendo a determinação política e orientação política, que é aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, ou seja, ampliando a base de arrecadação e ampliando as políticas de inteligência fiscal. Também destaco aí nessa área a criação do prêmio de produtividade, que é dado aos funcionários, que tem uma participação nesse crescimento da receita. Basicamente, o principal reflexo disso a gente pode ver no ISS. Passando para a parte de gastos, vamos só dar uma olhada no comportamento das principais despesas aqui. Próximo. Destaque: a grande participação é de pessoal. A gente voltou a ter esse ano uma participação positiva, deu um crescimento real um crescimento nominal significativo na participação de pessoal. Essa é a nossa principal conta. É uma conta que tem que ser olhada com muito cuidado. Por quê? Porque ela limita o que é a grande carência no município, que são os investimentos, né? E, nesse sentido, a gente tem tido, para cumprir as metas de resultado, de estabilidade fiscal, a gente tem tido cuidado de ser conservador na folha, tá certo? Para que você não comprometa os investimentos, que é o grande desafio que o município tem em termos de política fiscal no município. Partindo para o próximo, só para ter uma ideia de distribuição do que eu acabei de falar, agora fica mais visualizado, ou seja, pessoal em cargos de janeiro a agosto a gente gastou 46%, tá certo? É o número mais elevado, enquanto investimento a gente ficou com 5% de investimento. É um número que, para as condições fiscais, principalmente dos municípios no Brasil, é um número que não é pequeno, não é o que o município precisa, mas é um número que não é pequeno, dada principalmente essa questão aí da diminuição da arrecadação, principalmente do ICMS. Em termos de execução orçamentária, uma informação um pouco mais técnica de como é que o orçamento vem sendo realizado. A gente tem entre empenhado e orçado 70%, decorrido pouco mais de 66% do mês, ou seja, é um índice que mostra um equilíbrio na gestão fiscal, e o destaque também, o último quadro, uma posição entre liquidado e pago, ou seja, em que pese uma arrecadação um pouco abaixo do previsto, principalmente no ICMS, a gente tem mantido aí uma política de pagamento com uma cobertura bastante grande, ou seja, 90% de liquidado e pago. Para ter uma ideia de distribuição, próximo quadro, depois eu vou mostrar um gráfico, mas aqui estão alguns números só para a gente destacar. Aqui eu estou fazendo a divisão por secretarias, né? E aí dá para ter claramente e obviamente quais são, e aí a gente vê um pouco quais são as prioridades do governo em termos de alocação dos seus recursos, né? E o que se destaca aí é que você tem, obviamente, na saúde, o principal destaque, e na Secretaria de Educação, ou seja, as políticas sociais, elas têm uma participação muito significativa. Educação, a gente vai ter um gráfico à frente que vai demonstrar a gente
cumpre os 25% que a Constituição obriga, como as receitas elas crescem, então você tem um avanço dos números da educação bastante positivos nos últimos anos, e na saúde que a gente está bem acima da exigência constitucional. Obviamente que a gente sabe que recursos para a saúde nunca, a demanda é sempre muito maior, mas o município de Guarulhos ele tem dado uma contribuição muito acima da margem de você observar em qualquer outro ente federado, seja governos estaduais, outros municípios, enfim, o próprio governo federal. O próximo quadro, essa ideia da distribuição. Então, quando eu falei habitação e saúde, ou seja, a maior parte do gasto, é lá que estão as principais políticas do governo municipal. Esse primeiro gráfico é as despesas totais. Agora, para ter uma ideia um pouco mais de como é que isso se distribui em outros gastos, esse segundo quadro já está lá, outras despesas correntes. É tudo que não é pessoal e não é investimento, ou seja, são os gastos para operação. Aí você pode ver a Secretaria da Saúde também é o principal destaque, é com 32%, e a Secretaria da Educação com 22% nesses outros gastos. Próxima. Aí a parte de investimentos. Investimentos, obviamente, que a gente vai mudar. Aí a gente tem o aparecimento da Secretaria da Educação, é o principal investidor no município. Guarulhos hoje ainda tem uma demanda por atender, isso vai dar um resultado bastante positivo em termos de Fundeb, ou seja, Guarulhos cresce, a gente amplia o atendimento, há demanda para isso, essa demanda faz com que você aumente, inclusive, os seus repasses de Fundeb. Então, hoje a gente tem na educação uma curva bastante positiva para o novo investimento, porque você investe, atende e aumenta o repasse, né? A Secretaria da Saúde também tem um gasto significativo, mas, obviamente, que aí, nesse caso, investimento, a Secretaria de Obras passa a ser o segundo lugar. Próximo, agora já entrando nos indicadores e já nos cumprimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos principais indicadores é a questão das despesas de pessoal, talvez, eu diria que talvez até o principal, ou seja, a lei determina que você só pode gastar no total 60, no executivo 54, e tem uma margem que eles chamam um limite de segurança, que seria os 51% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, a gente teve uma evolução até 2012 bastante acelerada nessa parte pessoal, chegamos a 48%. Em 2013, com um desempenho bastante forte na parte de receita, a gente conseguiu reduzir. Em 2014, com essa desaceleração já não tão prevista para o segundo semestre, a gente caiu, mas continuamos cumprindo com folga a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal nessa área. O próximo quadro é aquele que eu estava falando do Fundeb-Fundef, que é o ciclo positivo que a gente vê na educação hoje. A gente gasta mais na educação, atende mais na educação, e o repasse do Fundeb se amplia em relação ao que era retido antes. Então, a gente tinha até 2008 uma curva negativa, tá certo? Com saldo negativo de 8 milhões, e essa curva passa a ser positiva, e a gente recupera todo esse saldo negativo de 2008 para frente. Repare que os números são crescentes, tá? Próximo quadro dá uma ideia disso em termos do gasto na educação, tá certo? E aí o que foi realizado nos últimos 12 meses, aqui você tem uma subida, que é uma questão de sazonalidade do ano, a questão de gastos em folhas com férias em janeiro, mas esse número deve acomodar para um patamar um pouco superior a 25, que é o limite constitucional. Chama a atenção o seguinte, mesmo eu mantendo em termos de participação relativa praticamente estável a educação, a curva crescente justamente dos gastos, ou seja, não é que a educação se gasta cada vez mais mantendo-se o 25, quer porque a arrecadação dos recursos próprios do município cresce acima da inflação, você tem ganhos reais, quer porque você aumenta os repasses do Fundeb, porque você atende melhor a demanda. Isso que eu chamo de um elemento extremamente positivo nessa área de política social tão importante para todos, né? Em termos da saúde, aí a gente dá para ter um gráfico do quanto a saúde é prioridade de governo no município, ou seja, de um limite constitucional de 15, a gente tem mantido
um patamar de 28% dos gastos com saúde. Repare que essa manutenção de 28 também implica em crescimento ao longo do tempo, por conta desses mesmos elementos que eu falei. Bom, um último, agora já tentando pegar um último indicador, né, depois a gente trata do resultado propriamente dito, é a questão da dívida consolidada e dívida consolidada líquida. Esse é outro indicador. O município ele tem, pela Lei de Responsabilidades Fiscais, um limite de até 120% do orçamento para sua dívida corrente líquida. Nesse gráfico a gente vê essa participação. Ela tem um crescimento bastante significativo, que se trata justamente de uma demanda judicial entre Sabesp e o nosso SAI, que se transformou em precatório. Isso teve um salto muito grande e isso implicou o crescimento. Repare que mesmo com esse salto, a dívida está dentro ainda dos patamares bastante tranquilos, ou seja, não chegamos nem a 100%, né, nem a 80% da dívida corrente líquida. O último quadro, já pode passar, e tem os valores absolutos, tá? Só para ter uma ideia, a nossa dívida saltou de 1.600 para 2.364, a dívida corrente líquida. Tá? O próximo quadro, que é o que dá o resultado nominal justamente vai vislumbrar isso aí. Você tem um resultado até agora em 14 extremamente negativo, mas por conta disso. Repare que o resultado primário, o que é o resultado primário? São as receitas próprias, as receitas do dia a dia, as receitas de tributos, as receitas de transferências e os gastos do dia a dia. A gente tem feito um esforço fiscal, em que pese novamente a queda que a gente teve a partir do segundo semestre aí da arrecadação do ICMS, a gente conseguiu manter um resultado positivo. Então, eu diria assim, a trajetória, embora você tenha um salto em relação ao resultado nominal, esse resultado se deve a essa acomodação de um passivo judicial que estava em disputa aí, e não, mesmo com esse salto, a gente não comprometeu nenhum dos indicadores de lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que era isso em grandes números. Queria agradecer mais uma vez aqui ao presidente e estamos à disposição aí para o debate. É rápido, André? Rápido. É isso aí. Quero agradecer aqui a presença do vereador Baixinho do Gás, que está aqui com a gente, né? Os assessores, os vereadores aqui presentes também. Aí aberta a palavras aí aos vereadores. Isso aí, lá. E em seguida, os assessores. E o público presente também querer fazer perguntas. Bom dia, vereador Pezão, presidente da Comissão de Finanças, secretário André, ao qual cumprimento a sua assessoria, o secretário adjunto, população presente, a imprensa, nossos assessores, né, Mário? Vamos lá. Questão é técnica, né? Não dá para comentar muito, mas a questão técnica, despesa, o município vem passando por um momento difícil, queda de arrecadação, que isso é em todo o país, principalmente na questão do ICMS, mas Guarulhos faltou um planejamento da despesas e receita. Então, o André está aí, não faz um ano ainda, né, André, como secretário. Não vou culpar o senhor pelos desmandos da administração do PT em Guarulhos, onde não houve planejamento. De 2010 para cá, foi estrangulado o orçamento do município. Houve muitas despesas em 2010 e 2011, e sempre ano eleitoral a prefeitura gasta mais, além do planejado, mas de 2010 para cá foi estrangulado o orçamento, e hoje nós vamos pagar caro. Para fechar as contas esse ano, o senhor vai sofrer. Tá? E a Câmara também, viu, Mário? Porque tem que repassar o duodécimo, que é lei, vai ter que repassar, vai ter que... Se viram, né? É assim a palavra que a gente... Porque é lei, se o prefeito não repassar o duodécimo para a Câmara, é improbidade administrativa. E nós vamos cobrar da oposição. Tá? E esse estrangulamento já vem, o município vem sofrendo. De 2012 para 2013, a Caixa Federal foi obrigada a atender aí no feriado o município, senão explodir aí a questão da lei de responsabilidade fiscal, e o prefeito ficaria inelegível.
E esse saldo que nós vimos por falta de planejamento, principalmente no governo, no primeiro governo do Almeida, quando o Alencar foi secretário de Finanças, espero que ele nunca seja prefeito de Guarulhos, porque não sabe planejar. Veio o João Roberto, assumiu a Secretaria de Governo para tentar acertar o município, mas dificuldade. Então o senhor pegou já a bomba na mão, a batata quente está na mão do senhor, e vamos ver como nós vamos fechar aí dezembro. Mas é isso. Questão de arrecadação não vou discutir, que é uma questão técnica, tá? Caiu e o que tem é isso aí que foi apresentado. E vou desejar para o senhor bastante saúde, né? E não vou falar sorte não, que a gente faz parte da base da oposição e vocês estão colhendo o que o PT plantou em Guarulhos. Vai ser muito difícil fechar a questão fiscal até 31/12, mas o senhor tenha bastante saúde e bastante trabalho e vamos em frente. Obrigado. Tem mais alguém inscrito aí? Não. Vai fazer o Ari? Então isso aí, Ari. A tribuna é sua. Camisa azul hoje. Camisa azul. Entendeu? Bom dia a todos e a todos. Cumprimentar o vereador Pezão, presidente da Comissão Finanças, secretário André, qual cumprimento todos os funcionários da Secretaria, vereador Geraldo Celestino. Bom, André, como o Geraldo falou, a gente discutir ou detalhar números fica difícil, né? Mas eu gostaria que você, dentro do que o Geraldo colocou, comentasse para nós qual é a situação real para nós, né? Porque o Geraldo chega aqui e expõe que o Alencar quebrou, que não sei o quê, e deixa parecendo que a gente está numa situação desagradável. Eu gostaria que comentasse real qual é a situação e nos posicionasse para que a gente tenha a real posição da situação. Obrigado. Então, André, você pode fazer a sua explanação novamente aí, responder as perguntas. Como é que chama? Ciência chata, né? Os números, a economia, né? Mal-humorada, né? Isso é impossível discordar disso aí. Mas os números que estão aqui, eles dizem, né? Ou seja, quando eu falo dos 3 indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, nível de endividamento, participação de folha, nível de cobertura nos programas sociais, tá certo? Eu estou justamente falando que, do ponto de vista fiscal, eu tô cumprindo todos esses indicadores. Quando eu cumpro todos os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, significa dizer que a gestão no município tem cumprido com isso e as coisas estão andando. Obviamente que, quando a gente tem uma diminuição de receita por conta da queda do ICMS, ou seja, os outros números, eu me lembro aqui quando eu coloquei, não foi no debate aqui, foi um debate com a sociedade civil, que eu coloquei que a gente ia reduzir as alíquotas em 25% e ia manter a arrecadação do IPTU, as pessoas falaram, quero só ver como vai fazer a mágica. Está aqui a mágica. E eu falei como ia fazer a mágica. Agora está aqui o resultado. Então, eu acho que no Pacto Federativo, os municípios estão sempre com a grande demanda, com a grande pressão e a pressão de gastos. Quando você tem uma frustração de receita, como foi o caso do ICMS, e aí eu queria que, obviamente, para ser justo e não politizar mais do que o tema merece, mas o ICMS é um imposto de arrecadação estadual, né? Se a gente fosse ser rigoroso, como foi o vereador Geraldo, e está certo, está cumprindo seu papel de oposição, a grande falta de previsão e de planejamento foi do governo do Estado, né? E a grande crise, quando a gente vê de crise, é no governo do Estado. Quem fecha o hospital é o governo do Estado, quem fecha a questão. Eu não quero entrar na discussão política, ou seja, se a gente for extremamente rigoroso, porque obviamente que o ICMS
não é só uma política de governo do Estado, ele depende da economia. Eu estaria sendo leviano de jogar essa coisa. Mas se a gente for rigoroso, como foi o vereador em relação ao governo, que está no seu papel de oposição, o grande criticado deveria ser o governo do Estado, né? Porque foi a grande frustração de receita que a gente teve em relação ao que estava previsto. Obviamente que toda vez que você precisa frear e você sabe que você trabalha na outra ponta com uma demanda reprimida, é difícil. Agora, quero fazer essa contraposição ao vereador, fazer o esclarecimento que me foi cobrado. É claro. E assim, mas eu quero dizer, não, ele está em pleno papel, assim, a gente está aqui para esclarecer. É isso que a lei de responsabilidades fiscal propõe. Ela propõe tentar simplificar ao máximo os números, os indicadores, mas é o máximo que a gente conseguiu chegar. Eu não consigo. É árduo mesmo, mas a gente está cumprindo todos os resultados fiscais, em que pese a questão de você tá com a receita um pouco abaixo do previsto, e que isso, obviamente, vai ter que ter ajustes, acomodações daqui até o final do ano, para que a gente possa estar cumprindo esses indicadores. Agora, o que dá sustentação e a grande colocação é que todos os indicadores estão sendo cumpridos, em que pese, inclusive, a entrada de um precatório de quase R$1 bilhão, que foi um precatório de uma cobrança de água que não tem no município, também feita pelo governo do Estado. Então, são essas. Vamos para a tréplica e para os demais esclarecimentos. Pode falar, está ótimo. Com a palavra, geral. Se não tiver debate, os números ficam mais brutos, o debate facilita isso mesmo. Quero elogiar o papel do vereador aqui. O secretário deu como diz no Facebook, uma cutucada. Agora eu vou retornar. Tá? Eu não concordo com o senhor. Não é o governo do Estado que gerencia as finanças do município. Tá? E a queda do ICMS não é culpa do governo do Estado, é culpa da política econômica do governo federal que administra o país. Que é vergonhoso a política econômica do nosso país. A presidente de vocês foi a presidenta, como diz ela, né? Já foi, disse que vai ter que trocar o Guido Mantega da Secretaria da Fazenda para tentar ganhar a eleição, tá? Mas, como diz no interior, como a vaca está indo para o brejo, vocês vão perder a eleição, nós temos esperança de ter um país melhor aí o ano que vem. E a culpa do município estar em frangalhos é culpa do PT mesmo. E eu culpo o secretário de governo Alencar, porque foi um desastre a passagem dele. É igual aquela no interior, como não é bando, gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos que passou nas finanças e acabou com a finança. E o Nestor não é igual ao senhor. O senhor não sabe falar não rindo. E isso é importante. Eu acho que o secretário de Finanças é para isso. O Nestor, você não conseguia nem conversar com ele. Era muito difícil ter uma relação com ele. E nós temos uma Câmara muito ruim, tá? Muito ruim, porque a Câmara é aliada ao governo, a maioria da Câmara, e acaba não conseguindo fiscalizar aqui dentro do município. E acontece o que aconteceu. Então eu falo que a culpa das finanças não é do governo do Estado, é do município, por falta de competência, falta de planejamento e maldade. Porque o que fizeram com o município em 2010, 2011, vamos pegar 2009 para cá, foi uma judiação. O Nestor não tinha boca para nada, não conseguia discutir, não conseguiu nem reestruturar a Secretaria de Finanças. O ISS nosso era pífio, vergonhoso a arrecadação do ISS. E eu elogio ao senhor, sou oposição, mas elogio a sua administração nesse período que fez, pelo menos fez alguma coisa. Conseguiu aí aumentar o ISS e vamos ter um resultado muito melhor em 2015. Escrevam isso aí, tá? Sou oposição, mas não sou daquela política do quanto pior, melhor. Não faço. Isso, quanto pior, melhor, é política do PT. Sempre foi assim. Quanto pior, melhor para chegar ao poder. E chegou ao poder, foi um desastre. Foi um desastre. Para o Estado, graças a Deus, nós conseguimos aí reeleger o Geraldo Alckmin, não entrou o Padilha, e um desastre a nível de governo federal. Então, eu falo, a culpa aqui, os vereadores da Câmara também, o Legislativo deveria ser mais fiscalizador, está cobrando mais o governo, mas vamos diminuir o cargo em comissão, secretário, faz essa proposta.
Vamos diminuir o cargo. Qual o consumo da Câmara por ano nas finanças do município? É mais de 12 milhões, Mário, de cargo em comissão. 12 milhões ao ano. O que daria para fazer com 12 milhões? Um monte de coisa. Investir no social, investir mais aí nas creches do município. Nós vamos ter dificuldade para fechar o orçamento do ano, as despesas. Tá? Estão construindo vários céus. Para fechar os 25% da educação, vão sofrer. Vão ter que espernear, vão ter que empenhar, porque não tem dinheiro para pagar. Vão empenhar novamente, porque não tem dinheiro por culpa de falta de planejamento. Mas respeito Vossa Senhoria, como secretário de Finanças, tá? Atende todos os vereadores, eu sou da oposição, sou atendido, fui lá, vou na secretaria, a gente sempre muito bem atendido. E o caminho é esse, eu acho que o senhor exerce o cargo técnico, mas tem que ter um pouquinho de véu político também na veia, para saber administrar o município e falar não sorrindo, como o senhor faz. Obrigado, Geraldo. Quero agradecer aqui a participação. Só fazer uma consideração. Opa. Só fazer uma consideração final. Enaltecer, enfim, a importância do debate. Eu acho o debate, principalmente o debate que por trás tem. Assim, eu sou defensor, minha área é técnica, mas a melhor técnica é a melhor forma de fazer política. Assim, não existe um descasamento da política com a TE, eles não são divorciados. É preciso você ter clareza nos números. A interpretação, ela sempre vai ser política. Os números que estão aqui, eles são sujeitos à interpretação. A gente podia se alongar aqui no debate sobre o que é melhor, se a manutenção do Guido Mantega ou a volta do Armínio Fraga, tá certo? Então, aí são opiniões que a gente pode... E é importante que a gente faça isso, porque, assim, eu chamo a atenção, obviamente que eu não tenho a pretensão aqui de responder para o governo como um todo, mas eu sou uma pessoa de governo, eu tenho meu entendimento do governo, eu participo da tese de que se a gente puder ser mais eficiente no custeio e puder ter mais resultados, a gente vai investir mais. E o que não falta no município são áreas para investimento, em todas as áreas, tanto mesmo com esses números extremamente elevados em saúde e educação, a gente tem carência nessas duas áreas, como tem carência em habitação, como tem carência em infraestrutura. Agora, o reconhecimento de que Guarulhos tem melhorado nos últimos anos, em que pese vários conflitos em relação à gestão, à forma, eu acho que a trajetória é extremamente positiva, assim como eu acho a trajetória do governo federal extremamente positiva. Eu acho que ela precisa, se ela for bem debatida, eu acho que esse ponto vai ser esclarecido. Ela foi mal debatida, com erros, inclusive, eu acho que da nossa parte, mas eu acho que o ponto é esse. Então, estou sempre aberto ao debate e, mais uma vez, agradeço a participação do vereador e reafirmo aqui as palavras que ele disse, de que eu estou sempre aberto para discutir, seja com o vereador do governo, da oposição, enfim. Ouvindo que a gente chega à melhor solução, eu não tenho dúvida disso, tá? Obrigado mais uma vez, vereador Pezão, obrigado a todos. Obrigado, André. Não havendo mais matéria a ser tratada, quero aqui agradecer a participação da imprensa, do nosso secretário de Finanças, André, dos assessores, o vereador Geraldo Celestino aqui, membro junto comigo aqui da Comissão de Finanças, Baixinho do Gás, que vai estar com a gente aqui agora, os funcionários da casa, a comissão que participam junto conosco aqui, os funcionários, o Glauco, a Juliana e o Mariano. Então, essa importância desse time todo trabalhando junto, daqui também do nosso time, né, que está todo dia conosco. Então, não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrado essa audiência pública. Obrigado. Presidente. Um, dois, não?
Boa tarde. Foi encerrada agora uma audiência pública para a prestação de contas das metas fiscais da Prefeitura Municipal de Guarulhos para avaliação e demonstração dessas metas. E aqui ao meu lado eu tenho o secretário de Finanças, André Oliveira Castro, que vai explicar para a gente um pouquinho o que foi demonstrado aqui hoje. O vereador, inclusive o vereador Geraldo Celestino, criticou um pouco a arrecadação da Prefeitura. O senhor já havia explicado que houve uma queda na arrecadação de IPTU, de ICMS. Como que isso acabou afetando o orçamento? Isso comprometeu os gastos da Prefeitura? Veja, tem que olhar os números com a devida colocação. A receita está abaixo e foi explicado e demonstrado pela queda da estimativa que a gente tinha de ICMS que caiu. O ICMS veio abaixo. Os outros números, a performance é maravilhosa. Ou seja, o ISS cresce a 20%, ou seja, é um número extremamente elevado que mostra a pujança econômica do município, em que pese o cenário a nível nacional, você está em processo de desaceleração. Do IPTU, o resultado também é extremamente positivo. A gente teve redução de alíquota. Se eu aplicasse a mesma alíquota do ano passado, eu ia estar crescendo o IPTU a mais de 20%. Ou seja, como eu fiz a redução, eu tive essa queda nominal que até o final do ano a gente zera. Ou seja, reduzimos o IPTU de 25% a 30% para as residências. Aumentamos a progressividade, ou seja, quem tem menos paga menos. E mesmo assim mantivemos a arrecadação. Então os números de performance no que diz respeito ao município são extremamente positivos. No que diz respeito aos dados estaduais, já não são tantos. E é esse o ponto, obviamente, de discórdia que a gente tem, mas que é fundamental esse debate com a oposição, enfim, faz parte, é para isso que a gente está aqui, é para fazer esse debate. Com relação ao IPTU, que houve essa diminuição na alíquota, a Prefeitura ela vem implantando medidas para tentar recuperar essas alíquotas de outra maneira, para tentar fazer com que mais pessoas paguem o IPTU. Quais são essas medidas? E se pretende implantar novas medidas também para recuperar mais ainda, né? Porque houve essa queda de fato. Não, perfeito. O que você colocou é justamente isso. Ou seja, como é que a gente consegue fazer o que foi dito por alguns? Vai fazer um milagre, que é reduzir a alíquota e manter a arrecadação. É justamente crescer na base. Eu demonstrei alguns números aqui. A gente tem um crescimento de 10% no número de cadastrados no IPTU. De outro lado, a gente foi mais rigoroso com os benefícios. Ou seja, a gente cruzou os CPFs para ver se um benefício como o IPTU para aposentado não estavam indo para 2 imóveis, uma série de medidas que a gente fez com que fosse justo, ou seja, é manter a arrecadação com diminuição da alíquota. Essa é a determinação da política que o prefeito definiu para o município e isso que a gente demonstrou hoje aqui em números. Na demonstração também dos gastos da Prefeitura, as principais áreas em que a Prefeitura investiu foram educação e saúde, até mais do que está previsto na legislação? Veja, educação a gente tem mantido quase que em linha, está um pouco acima até o segundo quadrimestre, 27, mas são efeitos sazonais. A nossa estimativa é que a gente feche com 25,5, 25, entre 25 e 25,5. Só que como eu tenho um cenário de crescimento positivo por 2 motivos, a educação tem um segundo efeito. Como a gente tem uma demanda, a demanda na educação ela é crescente, a gente atende cada vez mais pessoas, você também aumenta os repasses do Fundeb. Então, mesmo eu mantendo os 25, com a aceleração de ganhos reais que eu tenho na carga, na arrecadação, mais os ganhos do Fundeb, eu tenho um crescimento do gasto na educação sempre acima do crescimento real. Então é extremamente positiva a performance, mesmo eu mantendo os 25. Com a saúde é a grande prioridade de governo, a gente tem como teto os 18% e a gente investe 10% do orçamento a mais nessa área. Obrigada, secretário. Então, essa foi a audiência pública para demonstrar as metas fiscais do município de janeiro a agosto deste ano. Um resumo de tudo que foi debatido aqui você confere sempre no Jornal da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.